Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai conversar com o Mário Jorge. Ele é o técnico sub-20 do Flamengo, tá? Meu pai vai me deserdar porque eu sou tricolor. Vai fazer o quê, né? Tudo em nome da informação do Tudãocast. Tudo em nome disso aqui, tá? Então, Mário, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Caso aí a galera esteja vendo a gente de tarde ou de manhã, aí eles estão sendo bem recebidos também. Mas obrigado pela oportunidade de vir aqui. Cara, se apresenta aí, dá suas palavras iniciais. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que a gente tem pouca oportunidade de falar do futebol de base, falar de um trabalho que é desenvolvido por vários clubes no Brasil, né? Eu acho que muita gente investe tempo, dinheiro nesse tipo de trabalho, mas a gente tem pouca oportunidade nos veículos de comunicação. Então, esse tipo de trabalho é legal para que a gente possa falar um pouco daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente já fez e o que está por vir, né? Eu acho que isso é fundamental. Excelente. E assim, a gente também está aqui com o Marçal das Carrapetas hoje, grande meu amigo, que é grande também e é flamenguista. E eu convidei ele justamente porque ele é flamenguista. Assim, o cara fundador da Flaucólatras está aqui com a gente. Marçal, dá suas palavras aí. Boa noite a todos e um prazer estar aqui com o nosso garimpeiro do Ninho. Só revelando estrela pra gente. E é isso, pessoal. Eu tô muito feliz. Vocês sabem, quem me segue aí sabe que eu não sou um grande esportista, então eu tô aqui dando uma de jornalista. Não mais de esportivo, não. Um dia eu chego lá no nível do Escobar, mas ainda não. Mário, cara, como é que você já teve aí Copa do Brasil, Copinha, Supercopa, Votorantim e algumas coisas aí no teu currículo? De todas essas coisas, já vou chegar de pé na porta, tá? De todas essas coisas, qual é a coisa que você mais se orgulha? Todas essas conquistas. Ah, cara, eu acho que toda conquista é importante, né? Eu acho que cada uma delas tem um significado pelo momento que a gente está passando, né? Enfim. Mas algumas coisas são muito marcantes para mim. O Campeonato Brasileiro ano passado foi uma coisa muito, muito forte devido ao resultado, né? O Vasco tinha uma vitória no primeiro jogo de 3-1. Então, a gente, para ganhar o segundo jogo, ou a gente tinha que repetir o placar de 3-1 para tentar vencer nos pênaltis, ou vencer com uma diferença maior. A gente conseguiu uma diferença maior, a gente conseguiu um 4-1 na final, e assim, com todos os indícios de dar problema. A gente perde o Cauã, zagueiro, no hotel, ele escorrega, quebra 2 dedos do pé. Que isso? Na escada, a gente com muito jogador machucado. Né, a gente com volta do Zé Wellington ali que sentindo, já tinha estourado a posterior, porque as pessoas não sabem, né? Mas no campeonato de base a gente não tem a mesma estrutura de um futebol profissional. A gente faz muitas viagens, acho que entre 600 e 700 quilômetros, todas as viagens são de ônibus. Então você sai de um jogo daqui para São Paulo, são 8, 9 horas no ônibus, acaba o jogo, você entra no ônibus de novo e volta para casa. Você tem a estrutura de hotel, de alimentação, mas a gente não tem um translado de avião. Então, assim, o menino quebrou o dedo, choveu pra caramba de 3 horas da tarde até 8 horas da noite. Quando deu 8 horas em ponto que a gente entrou em campo, parou de chover. Só que o campo tava todo alagado. Falei, cara, vai ser difícil, vai ser complicado. Nesse Flamengo e Vasco. Foi nesse Flamengo e Vasco. Choveu pra caramba e, assim, a gente sabia que a gente tinha jogado muito mal o primeiro jogo. E que a gente ia ter uma missão muito difícil, porque o time do Vasco é muito bom, muito bom. Mas, cara, deu tudo certo, tudo certo. A gente perdeu o jogador lesionado, a gente perdeu o jogador por cansaço. E quis a obra do destino, né, que aos 43 do segundo tempo, um gol do Pet salvasse a gente ali, fazendo o 4º gol. E era aquilo que a gente precisava para ser campeão. E depois foi só comemorar, que eu só cheguei em casa às 7 horas da manhã. A camisa pesa. Camisa... Então, cara, essa é a lembrança que faz te arrepiar. Ah, sem dúvida. Assim, tem uns momentos de nostalgia, e a esposa até reclama, porque tu tá em casa meio triste, não tem nada pra tu ver na televisão, tu vai lá e coloca aquilo que te marca, né? Então, assim, eu já vi Flamengo e Palmeiras 7-3, eu já vi Flamengo e Vasco 4-1, eu vejo jogos assim, a gente meteu, sei lá, 12-0 no Vasco do Acre, num jogo da Copa do Brasil também, eu fico vendo isso, então bate um momento de nostalgia que eu fico ali feliz. Isso foi que ano esse Flamengo e Vasco? Flamengo e Vasco no Sub-17, o 4-1 foi ano passado. Ano passado. Bacana, pô, top. E você acaba de subir pro Sub-20. Aliás, Tudãocast é o primeiro veículo de comunicação que está entrevistando
o recente contratado sub-20 do Flamengo. E como é que se dá essa estrada? Vamos dar uns passinhos atrás, né? Como é que se dá essa estrada do Mário Jorge, agora treinador sub-20? Ele começa onde? Trabalhando com futebol aonde? Então, assim, eu começo... Na verdade, eu tentei ser jogador, né? Tentei jogar até 2006, mais ou menos. Ali, pra mim, é o começo do fim da carreira como atleta, né? Tinham poucos investimentos aqui no Rio de Janeiro. Era um momento totalmente diferente com relação ao futebol de base. Mas eu já estava com uma idade de adulto e tinha pouca coisa de opção para mim. Porque eu já estava formado, já tinha que trabalhar com algumas coisas também para levar dinheiro para dentro de casa, porque sou o mais novo de 3 irmãos e filho de uma mãe aposentada, né? Minha mãe aposentada, sozinha, enfim, a gente tinha que dar esse suporte para ela. Mas eu comecei a trabalhar com futebol em 1996 como treinador de futsal num clube de bairro chamado Helênico, lá no Rio Comprido. E ali eu fico por 14 anos. Nesse emprego aí, eu fui treinador do Sub-7 ao Sub-17, fui diretor de esporte, fui dono do bar, fui tudo que você possa imaginar. Jogou das 11. Ali eu bati o escanteio e corria para a área para tentar fazer o gol. Fiz tudo que tu possa imaginar no clube e em 2011, de 96 até 2011 praticamente, eu recebi um convite para ir para Madureira. Foi a minha primeira saída do clube praticamente para poder trabalhar em outro clube. E ali a coisa começa a acontecer para mim, né? Fui do Madureira, depois eu fui para o Instituto Mangueira. Dentro do Instituto Mangueira eu recebo um convite para trabalhar no Sendas, que era um clube empresa que tinha aqui no Rio, que era do Grupo Pão de Açúcar, né? Sim. E depois virou o Audax Rio. Inclusive o irmão mais famoso, o Audax São Paulo, que tinha o Fernando Diniz como treinador lá em São Paulo, que acabou sendo vice-campeão paulista. E era uma filial no Rio, uma em São Paulo. E eu começo a trabalhar na captação, né? Como o Marçal falou, o garimpeiro, eu era o observador. Então, o famoso olheiro? Agora é o olheiro, agora é o observador técnico, ou captador, tem alguns nomes, mas era o olheiro, né, propriamente dito. Então a gente fazia um trabalho muito legal, muito bem desenvolvido ali no Sendas. E no Sendas eu cheguei em 2010 e me tornei treinador em 2012. Eu era só captador no Sendas, eu não era treinador. Só que paralelo a isso, eu saio do Instituto Mangueira, vou pro Bradesco, que é um clube, né, do Banco Bradesco mesmo, que era um clube para o futsal do Rio de Janeiro, se não é o melhor, é um dos melhores de estrutura. E continuo paralelo trabalhando no Sendas, né? E em cima disso, em 2015 eu recebo o convite para ir pro Vasco, né? Aí, indo pro Vasco, a situação, eu vou até 2016, aí faço um trabalho legal no Vasco, a gente é campeão da Taça Guanabara, vice-campeão estadual, isso, aí recebo o convite do Flamengo, em 2016. Então, lá no Vasco estava em qual categoria? Sub-15. 15. Aí quando eu vou pro Flamengo, eu baixo uma categoria, eu vou pro Sub-13. E até um fato engraçado, porque eu tinha na foto no meu celular a foto da minha esposa e da minha mãe com a camisa do Vasco, né? No jogo da final. E ela passou próximo ao celular, ela falou assim, caramba. Aí ela passou direto, depois ela voltou. Cara, acabei de ver essa foto aqui com a gente com a camisa do Flamengo. Eu falei, tu tá ficando maluca. Isso não é legal, não. Isso foi antes? Foi antes de eu ir pro Flamengo. Não demorou 2 horas, o telefone tocou. Era um convite para ir pro Flamengo. Entendi. Onde eu cheguei no Sub-13, ela já jogou na Mega Sena? Não, ainda não. Tô esperando ela me passar os números, mas eu não posso contar para ela que eu ganhei na Mega Sena. Aí, chego em 2016 no Flamengo, trabalho com o Sub-13, aí meu primeiro contato ali é com essa geração 2003. Aí eu passo pro Sub-14, trabalho com os meninos lá, com Noga, com Lázaro, com Daniel Cabral, com toda essa galera, com o próprio Renier, né? Aí 2016, 17 eu trabalho com a geração 2003, foi o primeiro grupo que eu peguei também. E quando você fala geração 2003, é o garoto que nasceu em 2003. É isso aí. A gente fala geração quando a gente fala o ano que eles nasceram. Entendi. E aí pouco importa se o cara nasceu em janeiro ou dezembro. Não, é isso aí. Geração. É o ano que ele nasceu, não o mês. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta bem idiota mesmo. Sou leigo, tá? Faz muita diferença o moleque ter nascido em dezembro, ter nascido em janeiro? Muita coisa. Praticamente um ano na frente, né? Por exemplo, eu tinha um menino agora na categoria que eu estava trabalhando, o Adriel. Ele é de dezembro. E quando ele chegou no clube, fez muito mais diferença do que hoje. Ele chegou sub-13, então todos já tinham 13 anos, por exemplo, ele ainda tinha 12. Então,
Isso, fisiologicamente falando, dá uma diferença muito grande no final de um processo. Ainda entendeu? mais quando tu tem 13 anos, né? Exato. Agora, quando tá chegando no 17, no 20, isso diminui um pouquinho. No profissional, isso já se extingue também. Mas aí deixa eu te falar, o moleque chegou no 13. Dos 13 aos 17, você falou que no 17 não faz mais tanta diferença. Dos 13 aos 17, ele não acaba perdendo alguma oportunidade, alguma chance, alguma coisa, porque ele tá um pouquinho atrás? Ou não? Não, acredito que não. Assim, ele vai acabar desenvolvendo outros artifícios, né? Ele, por ser mais jovem, mais leve, de repente mais fraco fisicamente, ele acaba se desenvolvendo de outras coisas, né? Tenta procurar o espaço que ele vai jogar, ele tenta fugir um pouco mais do contato, ele tenta desenvolver algumas habilidades que, de repente, o cara que é mais forte tenta fazer uso, ele vai no caminho contrário. O cara que é mais forte, ele quer o contato, ele quer ter os caras próximos dele, ele quer fazer uso da força. E por ele, de repente, não ter, ele tenta desenvolver um outro caminho. E eu acho que isso é extremamente saudável. Acho que é extremamente saudável. Acho que os jogadores que chegam... tem até um estudo falando disso. Os jogadores que chegaram nas primeiras ligas são jogadores do último trimestre, né? Eles falam, ou do último quartil do ano, que é a galera que nos 4 últimos meses do ano tem o seu aniversário comemorado ali. Então, eles têm uma pesquisa com relação a isso. E aqui no Brasil é meio que inverso essa relação. Os jogadores que são nascidos de janeiro a abril são jogadores que conseguem ascender às categorias superiores devido a isso, de repente um desenvolvimento físico. Tô te fazendo essa pergunta porque tem um livro do autor americano que ele estudou beisebol e hóquei no gelo, e nos dois a maior parte dos profissionais nasceram no primeiro quartil, de janeiro a março. Porque eles se desenvolvem, e ele vai contando isso, porque todo ano, diferente aqui do Brasil, né? Todo ano a galera vai saindo, porque vai desistindo, né, da carreira, e aí os que sobram, no final das contas, 70% é do primeiro quartil. E assim, o futebol tem muito disso. Se você, de repente, você tem hoje acesso às relações dos atletas, você entra no site da federação ou da CBF, você tem acesso, você vai ver que, assim, 85% dos elencos são jogadores nascidos no primeiro quartil ali, janeiro, março, janeiro então e abril. Sentido. Faz muito sentido. Faz. E aí isso independe de posição? Sim, depende da posição. E assim, eu não levo isso como um critério, né? Eu não levo isso como critério. Para mim, o critério principal é a técnica. Para mim, eu não abro mão disso. Então, se o menino tem técnica, independente se ele nasceu em janeiro ou em dezembro, eu vou tentar aproveitar da melhor forma possível e tentar fazer com que o menino de dezembro, de repente, que seja um pouco mais frágil fisicamente, menos desenvolvido, devido a isso, né? Ele vai encontrar com esse grupo um pouco mais na frente, e ele vai ter o seu desenvolvimento pleno mais à frente. Você falou pra mim de Madureira, Audax, eu vou chamar de Audax, né? Madureira, Audax, Vasco e Flamengo. Dessas 4 filosofias, acredito que seja bastante diferente os 4, até pela quantidade de financiamento, né? Mas das coisas que tem em comum nessas 4 escolas aí, vamos chamar de escola, o que você acha que é mais importante dessas 4 pro moleque que tá entrando no futebol agora, que tá chegando agora? Se é uma estrutura, a gente tá falando do Brasil, país pobre, que falta muitas vezes oportunidade. Você bem falou da sua mãe, que era mãe de 3 filhos e que você tinha que botar dinheiro pra dentro de casa. A gente depois traz um pouquinho do esporte lá do exterior para falar sobre isso. Ainda não é o momento. Dessas 4 aí, qual é a principal coisa que, assim, cara, o moleque vai entrar no Sub-13 e vai conseguir virar um profissional, caso ele tenha todos, como você me falou, o critério, caso ele atenda a todos os critérios, qual desses 4 aí o que é em comum desses 4 que faz o moleque conseguir crescer e virar um profissional? Então, assim, os clubes hoje investem muito na estrutura, principalmente futebol de base, né? Alguns clubes já veem o futebol de base como investimento e não como custo, né? Como gasto. Então, o que eu vejo em comum é que tudo aquilo que é oferecido para o atleta para que ele possa desenvolver, todos esses 3 clubes, foram 3, na verdade, de futebol de campo, o Audax, o Vasco e o Flamengo. Os demais foram de futsal. Tá. E o futsal perdeu um pouco da sua essência aqui por causa dessa procura muito cedo pelo campo, né? Os meninos que são captados no futsal para o futebol de campo, eles, no Sub-11, por exemplo, já acham que jogar futsal é coisa demais para eles. Os pais pensam dessa forma.
eu não vejo. Eu acho que o futsal ele poderia ir junto com o futsal pelo menos até o sub-16. Porque se de repente ele não der certo no futebol de campo, ele ainda tem um escape do futsal para chegar ao profissional. O futsal também é profissional. Apesar de ser um esporte, entre aspas, amador e olímpico, não é olímpico ainda, está buscando isso ainda, mas eu sei que o apelo do futebol de campo, principalmente na questão social e financeira, é muito maior. Mas acredito que isso ajudaria a gente a desenvolver mais jogadores, tanto para o futsal quanto para o futebol de campo. Acho que essa especialização precoce ela é prejudicial para a modalidade, tanto para a gente que é do futebol de campo, mas muito mais para o futsal. Então aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente deixou de ter equipes fortes de futsal no sub-15 e no sub-17 porque os jogadores estão saindo, estão indo muito rápido para o campo. Né? Então, por exemplo, eu participei desse projeto no Bradesco, por exemplo, que é um clube que investe no futsal, que só tem o futsal, e teve um campeonato que a gente começou a competição com 6 clubes. Então, assim, é pouco, é pobre de amostra de tudo isso. Você nem consegue ver o futuro o Ronaldinho Gaúcho porque não tem. Eu lembro do Miésimo, talvez, né? Que foi o último grande clube do Rio de Janeiro. Do futsal, aí você vê o Miésimo foi um grande trabalho, aí teve o ano olímpico lá, o ano do centenário do Vasco, que o Vasco montou um timaço. Aí depois o Flamengo também tentou montar um timaço porque o Vasco também montou. E essa aí é a época que eu jogava ainda. Então, assim, é muito forte isso na minha cabeça. Aí depois o Petrópolis montou, o Teresópolis montou e o futsal do Rio foi meio que morrendo. A crise financeira atrapalhou muito, enfim. E me corrija se eu estiver errado, mais uma vez, não sou goleiro, não sou esportista, mas é muito mais barato o investimento no futsal do que no campo, não? Não tenho dúvida, é muito mais barato. Mas o campo é a possibilidade de você, por exemplo, um jogador pagar todo o projeto. Uma negociação, tu paga todo um projeto, toda uma temporada, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje o case do Flamengo lá tem Matheus França e Vitor Hugo, por exemplo. São 2 meninos que jogaram sub-17 ano passado comigo, que agora estão inseridos no profissional. Saiu uma nota agora, a multa do Vitor Hugo, 100 milhões de euros. Coisa pouca, né? Eu acho que dá pra fazer. Dá pra tomar um Guaraná. Dá pra tomar um Guaraná e com mais firma. Dá, tranquilo. Então, é bastante dinheiro. Mas o futebol tem isso, tem essa particularidade. Então, eu acho que a procura muito cedo desses jogadores ou das famílias em migrar pro futebol de campo fez com que o futsal esfriasse um pouco. Acho que o futsal continua sendo a porta de entrada da maioria dos atletas. Eu acho que é a melhor forma de se desenvolver os atletas até o sub-13, até o sub-14. Mas o que a mensagem que eu vou passar é que os caras realmente se preparem, porque o futebol não é para qualquer um. O futebol não é para quem sonha em ser jogador de futebol, é para que realmente quem tem condição de ser jogador de futebol. E na maioria das vezes o que a gente vê é que as pessoas acham que tem condição de jogar futebol e que não foram oportunizadas, porque foram sacaneadas, porque foram uma série de coisas. E na maioria das vezes, os trabalhos do futebol de base no país inteiro, e assim, tem muita liberdade para falar, os trabalhos são muito sérios para as pessoas colocarem a culpa nos profissionais que lá estão. Às vezes a gente não tem condição de estar no futebol e a gente quer forçar uma barra. Não dá, tem gente que não tem condição, e o futebol não é inclusivo. Ele não é. A modalidade esportiva, futebol ou o alto rendimento, ele é excludente. Só vai quem é bom, só vai quem é o melhor. Infelizmente é assim. Entendeu? Não é um trabalho social. É a realidade, não é nem infelizmente, é a realidade. Mas é assim, né? Entendeu? Então, assim, por mais que seja o desporto da massa, que tenha muitos praticantes, o sol não vai brilhar para todo mundo. Entendeu? Então, assim, cada um tem a sua luz, cada um tem o seu caminho, vai ter a sua possibilidade de vida, mas as pessoas precisam entender que o futebol é excludente. Nem todo mundo vai chegar. No Flamengo, nem todo mundo vai chegar. Entendi. Entendeu? Cara, deixa eu fazer uma pergunta aí, bastante assim, que tem tudo a ver com a minha história, que é o seguinte, eu estudei e foi estudando que eu consegui alcançar meus resultados, né? E eu ter que estudar não me deu a oportunidade de fazer outras coisas. Eu acredito, né? E aí eu escolhi estudar. O moleque escolhe jogar bola, ele também não consegue se dedicar a outras coisas.
Tô errado? Tu tá olhando para um que conseguiu fazer tudo até os 24 anos. Eu com 17 anos eu entrei na faculdade, com 21 eu saí, com 23 eu terminei minha segunda pós-graduação e continuei jogando futebol. Eu fiz tudo isso na minha vida. Então dá, né? Dá, Esse negócio de o moleque não tem nem o ensino fundamental, esquece, acabou. Dá sim, dá para fazer. E eu vou te falar, eu passei perrengue porque hoje eu tava conversando um dia desse, a terceira vez que eu bato nesse microfone. Tranquilo. Vamos corrigir isso aí. Eu tava falando com os meninos e foi até uma brincadeira, porque eu era o único que ainda não tinha a situação do telefone, né? Aí, sei lá, 32 atletas. Falei, quem tem sistema operacional Android? Ninguém levantou a mão. Eu fui meter a mão assim, ó. Tirei meu telefone da bancada, botei no bolso, que o meu era o único Android. Eu falei, pô. Falei, quem anda de ônibus aí? Ninguém. Sub-17. Ninguém anda de ônibus. Todos eles andam de Uber para ir treinar. Todos. Não tem mais dificuldade. A facilidade faz com que a gente não progrida, entendeu? Então, o que eu vejo hoje é, diante da dificuldade, a pessoa desistir. Uhum. Na minha época, e assim, tenho um pouco mais de idade que esses meninos, cara, eu fiz muita refeição dentro do ônibus, dentro do trem. Você tá com quantos anos? Eu tenho 44. Eu fiz muita refeição dentro do ônibus, dentro do trem. A minha marmita embrulhada num pano de prato. Eu pedia pra tia da cantina esquentar minha marmita no micro-ondas. E é por isso. Irmão, e é por isso que eu valorizo tudo aquilo que eu conquistei até hoje, entendeu? Valorizo pra caramba tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida, sem pisar em ninguém, sem atrapalhar ninguém, sem ferrar ninguém. Pelo contrário, ajudando as pessoas que estavam ao meu redor e as pessoas que trabalharam comigo, de repente, conseguiram alguma situação por a gente realmente conseguir conquistar ali junto. Então, assim, eu vejo hoje é que as pessoas estão dando prioridade à carreira e estão deixando de formar o cidadão. As famílias, principalmente. Então, eu acho... As famílias dos atletas? Sim. Abrindo mão, de repente, de uma situação de escola em detrimento de um treino, em detrimento de um jogo. E tem um caso muito claro, assim, vem na minha cabeça quando eu vejo isso. Tinha um jogador que ele tinha 18 anos, se eu não me engano, estava no Hoffenheim. E ele tinha uma prova punk na faculdade. E ele estava jogando uma competição europeia, agora eu não lembro se ela não era Champions, não, devia ser a UEFA, alguma coisa assim. E o clube foi e tirou ele do jogo porque ele tinha prova. E assim, quantas vezes eu vejo hoje, por exemplo, ter um compromisso escolar, não, faz segunda chamada e vamos pro jogo, porque o jogo é mais importante. Deixa eu te falar, se você, não sei se é possível, tá? Vou fazer essa pergunta que eu não sei mesmo. Se você fala assim, no meu time só vai jogar quem tiver tirar no mínimo 6, dá pra fazer? Não, impossível. Impossível. Dessa bronca não dá pra meter. Não dá, ainda não dá, né? Ainda não tem esse poder, não. Mas, assim, quando você tiver, você tem vontade de fazer? Cara, é bem complicado, né? Você falar isso, por exemplo. Você pegar o talento do seu time e tirar o cara do teu time porque ele tá com uma nota baixa, ele tá com alguma situação na escola, é muito maior do que o Mário pedindo pro cara sair, entendeu? Eu acho que o processo ele deveria ser um pouco inverso. Eu acho que a gente deveria realmente preocupar, principalmente até essas categorias sub-17, que é onde o menino deveria estar terminando o seu ensino médio, para que o menino efetivamente conclua o seu dever de cidadão, certo? E a partir dali ele consiga investir nessa questão desportiva. Eu acho que esse tipo de bronca, porque não vai usar o celular, que tem que ter a nota, tem que ter alguma coisa da parte social envolvida, eu acho que é muito complicado para a cultura que a gente tem já estabelecida na parte esportiva do país, entendeu? Deixa eu te falar, tu tá trabalhando com aquele garoto ali, cara, tu trabalhou com a galera, isso da puberdade, ele 13 anos, tá se formando um homem ainda, não dá pra dizer que é um homem, com 17 de idade, né, moleque, às vezes é um galalau gigante, mas no iniciozinho ali é muito, ainda é uma criança, tá saindo da infância ainda. Existe um trabalho, não sei se é você ou se é a filosofia dos clubes também fazer, existe um trabalho junto com as famílias também? Sim. E aí como é que é isso? Então, assim, a gente tem hoje a facilidade
de ter a família como parceiro, né? A família vem para dentro do clube, a gente entende de condições e cenários, a gente tem essa situação de proximidade com as famílias, a ponto de tentar ajudar, né? Se tiver algum desequilíbrio nesse meio do caminho, que o clube use a família como apoio para tentar melhorar uma situação que esteja fora do eixo, vamos dizer assim, e vice-versa, né? Que a família também use o clube a ponto de dar uma pressionada no menino. Por exemplo, tem um cara que está matriculado na escola, que não vai à escola nunca, e a mãe não sabe mais o que fazer com o cara. Aí, em cima disso, a mãe relata pra gente, a gente vai dar uma pressionada no cara. Aí, a gente faz contato com a escola, aí a escola já passa a ter um link direto com a gente no clube. Aí, o Heitor não tá vindo pra aula. Beleza, Heitor, tu não vai treinar hoje. Heitor, tu não vai jogar. Heitor, tu não vai viajar. Tem uma competição nos Estados Unidos, tu não vai. A gente vai punindo de algumas coisas, vai tirando de algumas coisas, já que a família já não tem mais o acesso para conseguir tirar aquilo do atleta, a gente mexe onde ele mais gosta. É como se fosse o castigo da família, né? Entendi. Antigamente minha mãe falou assim, tu não vai sair. O moleque não vou jogar bola? O moleque não vou jogar bola. A minha mãe não tem videogame. Mas assim, graças a Deus, minha mãe nunca teve esse tipo de problema comigo. Então, tudo aquilo que eu conseguia com a minha mãe, de barganhar com a minha mãe, é porque eu tinha mérito. Porque, minha mãe nunca foi chamada numa reunião na escola, minha mãe nunca foi chamada para um... Entendeu? Assim, e hoje, a sociedade, do jeito que a gente tá, a gente caminha a passos largos para que isso vai acontecer. Vai ser caso comum de família, entendeu? Isso aí vai acontecer de forma rotineira com um montão de família brasileira. A gente caminha para isso. Entendi. Tu tá já desde 96, a gente tava falando aí quase, oh meu Deus, 30 anos já trabalhando com esporte. Tu acha que, eu tenho uma opinião que piorou, mas tu tá livre pra discordar de mim. Tu acha que a sociedade, e aí, família e tudo mais, piorou, melhorou? Cara, eu acho que piorou. Em que sentido? Educação. Educação? Exato. Em que sentido? Em tudo. Estrutura familiar, a gente não consegue pegar uma estrutura familiar hoje mais equilibrada do jeito que era antigamente. Tenho certeza que seu pai e sua mãe, quando te deram um caminho para você seguir. Chinela cantava. É isso. Chinela cantava. Isso, hoje não pode mais, né? Hoje não pode mais. Hoje a psicologia portuguesa, que era palmada, não pode mais. Então, assim, a gente passa por uma parada de transformação tão grande. E assim, eu posso te falar com propriedade, eu trabalho há 6 ou 7 anos com a Universidade Federal. Né? E eu trabalho lá, sou treinador da medicina, da engenharia e do direito. Mas das equipes de futebol dos caras. Então, assim, em cima disso, eu vejo que a gente caminha para uma sociedade com muita liberdade, que eu acho que é legal, mas uma liberdade que poderia ser mais vigiada, ainda mais do jovem, né? Então, eu acho que a gente não tem um caminho bom para as próximas gerações se a gente não cuidar disso. E aí a gente tá falando de base, né? Cara, é uma liberdade que o pessoal confunde com libertinagem. Né? Eu acho que o nego tem uma confusão dessas duas situações, que eu acredito que assim, a liberdade ela pode existir, ela tem que existir. Sim. Mas a libertinagem em si, você não consegue impor limite, né? Você não sabe até onde você pode ir. Eu acho que a palavra-chave aí é disciplina, a gente já volta nisso. Você já começou a dar uma palhinha, porque o Marçal tá se coçando ali para fazer uma pergunta. Só voltando um pouquinho para a parte do futsal, e aí até lidando com que ele trabalha muito com pessoas muito novas, com adolescentes praticamente. E como é dar a notícia para um adolescente, para uma criança de 13 anos que ela não vai continuar, e se ele tem alguns exemplos de casos que ele ou que ele viu que a pessoa não continuou e que depois a pessoa, numa outra oportunidade, acabou conseguindo... Excelente pergunta! Grande pergunta, e assim, eu tenho um caso emblemático, que para mim é um case de sucesso, tanto na minha vida como treinador, como no meu papel como
ser humano naquele momento, chama-se Bruno Guimarães. Ele é um volante que agora tem convocação para a seleção brasileira. Jogo campeão olímpico, bicampeão olímpico. E hoje ele joga no Newcastle. Ele era do Lyon, do Atlético Paranaense e do Audax. E essa história do Audax começa justamente no meu primeiro projeto de captação com a geração 97. E o Bruno Guimarães era dessa geração. E o Bruno morava perto de mim. Então o pai do Bruno é taxista, trabalhava à noite. Às vezes eu falei, cara, vai comigo de manhã de carona, não tem problema. Não, mas meu pai me leva, não sei o que e tal. E eu comecei a dar carona pro Bruno rotineiramente, né? Segunda a sexta eu levava o Bruno comigo. Segunda a sexta eu levava o Bruno comigo. Eu falava com a dona Márcia ou com o Dick, que são os pais. Fala assim, cara, eu vou dar carona pra ele porque eu tô indo pra lá, não tem nada demais. Não, deixa a gente ajudar na gasolina, deixa a gente fazer, deixa a gente acordar. Eu falei, não, eu vou pro mesmo lugar, eu só não garanto a volta. A volta não tem como que eu ia pra outro trabalho, porque eu não vivia do futebol ali ainda. E o Bruno é um caso muito claro do menino que tenta e tem a porta fechada em muitos lugares. O Bruno era o melhor jogador naquele momento ali, sub-11, sub-13, nos clubes onde ele passou? Possivelmente não. Mas aí eu acho que é o lado da família persistir, entendeu? Do cara acreditar no sonho dele, do cara correr atrás, da perseverança principalmente. É de não ter a primeira dificuldade de desistir daquilo que você quer. O Bruno foi liberado em todos os clubes de camisa do Rio de Janeiro. Não queria mais jogar futebol de campo. Já tinha desistido. Eu peguei esse projeto, peguei todos os meninos do futsal, que eu já trabalhava com futsal nessa época. Todos os meninos de futsal que trabalhavam com clube, que jogavam em clubes de bairro. Não tinham vínculo com nenhum clube de camisa. Peguei os melhores, montei um projeto, montei uma seleção, trabalhamos. Primeira competição a gente foi campeão da Liga de Nova Iguaçu na época. Aí segundo projeto, já com a geração 98, ano seguinte, a gente foi campeão de novo. E eu virei treinador. Saí da captação, né, do projeto e virei treinador efetivamente do Campeonato Carioca. Quando eu chego na categoria, que eu sou treinador sub-15, eu encontro com a 97 e com a 98, as duas gerações que eu tinha trabalhado. Que foram campeões. A gente faz um trabalho, tal. O Bruno vai embora pro Sub-17, eu pego o 98 de novo. Quando eu chego no Sub-17, eu encontro com eles de novo. Só que ali o clube é vendido. E os caras vão sair para viver a sua vida. Né? Foram vendidos, foram emprestados para São Paulo, tal. E o Bruno apareceu no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele é vendido pro Lyon. Do Lyon ele é vendido pro Newcastle. E hoje o Bruno é um atleta que vai para a Copa do Mundo, com certeza, se nada acontecer. É um pai de família, casado, deu uma estrutura familiar fantástica para a família. E o Bruno estava longe de ser um dos melhores jogadores dessa geração, do projeto que a gente dispensado montou. Dispensado de todo mundo e seguiu o sonho dele. Qual é, Brunão? Chega aqui nessa cadeira aqui pra gente conversar, pô. Quando ele vier de férias, a gente pode marcar. Show. Eu tenho certeza que ele viria de boa, assim, moleque sensacional. De humilde. Estrutura familiar fantástica. Um moleque que, assim, é extremamente carismático. As crianças adoram ele, enfim. Eu acho que esse é um caso de um cara que teve a porta fechada e que seguiu a vida dele. O Marcel perguntou assim, como é que é dar notícia? Dar notícia pro moleque que ele tá sendo liberado é a pior sensação que a gente tem, cara. Tu pode ter certeza que a gente pode ali estar destruindo o sonho de uma criança. Mas, infelizmente... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Assim como dar notícia de que o cara foi aprovado, que ele vai fazer parte do grupo, você pode gerar uma emoção gigantesca no cara ali, na família, em todo o entorno do atleta. Mas a gente convive com isso há poucos anos, né? Quase 30. Então, deixa eu te perguntar aí, do cara que não tá não é do mundo do esporte, quando é que esse cara começa a ver dinheiro, ou a família, ou depende do clube? Depende. Não tem uma regra. Ver o dinheiro. Não tô falando de dinheiro de ficar rico, não. Não, te falar de valores. Receber. Falar de valores. De receber. Receber quando ele entra no clube. Entrou no clube, já Entrou no clube, tem ajuda de custo, tem alguma coisa para poder ajudar. O futebol hoje tá dessa forma, entendeu? Fala, Marcelo. Aproveitando a deixa, como é que você dar preleção,
ensinar pra um cara que vale 100 milhões de euros? Deve ser bizarro. Cara, não é fácil não. Eu vou te falar que eu já passei por algumas situações E no Sub-20 vai piorar, né? Porque vai piorar. Os 100 milhões vão começando a aparecer mais. Vai piorar, cara. Eu ainda não fiz a primeira preleção, né? Mas como a gente já tem uma relação muito forte de outras categorias, eu acho que vai ser... isso vai ser facilitado, né? Eu acredito que o meu canal de comunicação com eles está muito aberto e a gente passa pelos corredores, né? A gente se encontra todos os dias, mesmo não estando na mesma categoria. Então, eu tenho uma relação muito boa com todos os atletas. Assim, dificilmente... É óbvio que tu não vai agradar todo mundo. Tu sabe que vai ter atleta que realmente torce a cara pra você, dá um sorriso pra você ali, mas aquele sorriso não é de verdade, né? Isso acontece. Sorrir, porque tem que sorrir. É isso aí, mas o cara tá puto contigo. É um pouquinho de ser pai, né, cara? Cara, porque assim, é o que eu falo pra eles, assim, eu não tô aqui pra ser pai de vocês, tô aqui pra tentar ser o irmão mais velho, tô aqui pra tentar fazer com que vocês efetivamente se desenvolvam como atletas de futebol, mas o principal pra mim é que vocês sejam homens e entendam qual é o papel de vocês na tua família, na tua comunidade, na tua sociedade em geral. E na maioria das vezes eu vou falar o que vocês não querem ouvir. Sim, é justamente o que eu acho que isso daí é o pior papel possível, né? Porque os caras vão falar, pô, quem é esse cara aí, meu irmão, falando esse montão de coisa pra mim, pô? Mas quando o cara chega no Sub-20, ele já tá bem acostumado com essa batida, não? Pô, já. Se não tiver acostumado, ele vai acostumar na marra. Na porrada. Na marra. Na chinela. É isso aí, na chinelada. Né? Exato. Respondido, Marcelo? Show? Então, assim, deixa eu voltar lá pra aquela história da disciplina. A gente tá falando muito de disciplina aqui, né, cara? Sim. Esporte tem tudo a ver com isso, porque, assim... E aí, mais uma vez, sinta-se à vontade para falar, não, você tá errado. Mas é melhor ser disciplinado. Pro esporte é melhor ser disciplinado do que ser talentoso. Pô, cara, eu não sei. Eu não sei se eu cruzaria essa linha. Eu acho que o talento, ele é primordial pro cara chegar ao sucesso. Mas eu tenho certeza absoluta que o cara que é disciplinado e talentoso, ele vai alcançar níveis muito mais altos do que o cara que é só disciplinado, que é só talentoso. Essa mescla é fundamental. Mas eu também tenho um caso de um cara que é extremamente disciplinado, que chegou no sucesso, e o cara que é muito talentoso fracassou. Tem nesse meio do caminho, entendeu? Me fala desse teu tempo aí que você lembra, o cara, assim, que de disciplinado, de fazer o treino assim, sem reclamar e tudo mais. Aquele cara muito disciplinado, que você se lembra assim, pra gente... O cara disciplinado que chegou ao sucesso? Um cara muito disciplinado. Bruno Guimarães, cara. Bruno Guimarães, Paulinho, que tá no Bayer Leverkusen. Assim, eu ficava assustado. Falei, cara, esse moleque não tem 15 anos, velho. Esse moleque é muito centrado, ele é muito concentrado, ele entende muito o que ele tem que fazer pra chegar ao sucesso, entendeu? Assim, o Paulinho era assustador, cara. Mas isso vem de família ou nasceu com ele? Cara, o Paulinho foi meu atleta no Sub-11. O Paulinho foi meu atleta no Sub-11 no futsal. Aí eu encontrei com ele no Sub-15 no futebol de campo. O Paulinho, eu encontro com ele hoje e falei, eu tenho medo dele, cara. Eu falei assim, pô, meu irmão, tu não dá um sorriso, tu não... Entendeu? Um cara muito concentrado, ele é muito focado no que ele tem que fazer. O Bruno Guimarães também é a mesma coisa. Um cara extremamente compenetrado no que ele tem que fazer. Ele tem uma estrutura toda montada para que ele possa se recuperar depois dos treinos, dos jogos. Ele tem uma estrutura em casa. Enfim, eu acho que esses casos aí são dois casos emblemáticos. Né? Cara, o que o moleque deveria seguir são esses caras. Sim, não tenho dúvida. Fala aí. Mário, você acha que em geral os atletas amadurecem mais cedo que o resto da população? Assim? Não tenho dúvida. Qualquer atleta de alto rendimento amadurece mais cedo que uma pessoa normal. Não tenho dúvida nenhuma. Os moleques ganham uma autonomia muito mais cedo que os outros. Não tenho dúvida nenhuma disso. Qualquer modalidade, não estou falando só do futebol não. Qualquer outra modalidade, o atleta tem uma tendência a desenvolver autonomia muito mais cedo. Esse moleque que tá no Sub-20 hoje, que tá começando a treinar e tal, como é que vai começar a rotina a partir de agora? O treinador do Sub-20, como é que vai ser a rotina desses caras? A partir da segunda-feira que vem. Cara, assim, a rotina do Sub-20 de qualquer clube grande no Brasil,
Clube grande que eu tô falando, os 20 clubes de Série A, os 20 clubes de Série B, os clubes que tem um calendário nacional para poder jogar, é muito parecida com o do profissional. É muito parecida. É viagem, concentração, treino, abre mão de final de semana, tem treino que é domingo. A rotina é muito, muito pesada para os caras. Entendi. Então, assim, eu acredito que o futebol efetivamente... o pessoal, os valores são astronômicos, estratosféricos. Acredito que o futebol, o cara pode até ter uma puxada nesse valor para cima, né, do que está acontecendo. Eu acho que a gente poderia equilibrar um pouco mais. Acho que efetivamente as pessoas precisam ganhar aquilo porque a coisa é pesado. É uma máquina de moer gente. É mesmo? É pesado. Deixa eu te perguntar, você começa lá o moleque começa no sub-11, né? Sub-7. Sub-7. Quantos sub-7 para chegar num profissional? Cara, não tenho como te mensurar isso. Não tenho. Eu não tenho esse dado, entendeu? Mas o que eu tenho na minha cabeça é o seguinte: ao longo de todos esses anos que eu trabalhei com futebol, quanto mais cedo o menino chega, se ele for talentoso, atender todos os critérios, não escorregar no meio do caminho, não ter nenhuma lesão no meio do caminho que seja grave, quanto mais tempo ele estiver envolvido no processo do clube, mais fácil para ele chegar no profissional. Dificilmente um cara que chega no meio do processo, tipo, a gente tem alguns casos, né, de caras que não tiveram futebol de base, mas que chegaram no profissional. Mauro Silva é um cara que começou no futebol tarde, campeão do mundo. Bruno Henrique é um cara que começou um pouco mais tarde, né, chegou no alto rendimento. Mas são muito esporádicos. O que a gente tem, por exemplo, é o caso nos últimos anos do Paquetá, que chegou no sub-9, sub-10 no Flamengo. É o Vinícius Júnior, que chegou lá com 9 anos de idade. É o Renier, que chegou lá com 13 anos de idade. Eu pego esses casos porque esses casos eu vivenciei ali, eu estava junto com o processo. O Paquetá nunca fui treinador, sempre me enfrentei, porque essa geração que eu trabalhei mais tempo quando eu não estava no futebol de campo. Uhum. A geração 96, 97, 98 foram os caras que eu mais trabalhei ali aqueles meus 14 anos de Helênico lá que eu te falei, foi essa equipe aí que mais eu ia subindo junto com eles até chegar na categoria sub-15 e depois cada um foi pro seu lado. Sim. Então, assim, eu vejo dessa forma. O cara que chega, por exemplo, que ele passa 8 anos na base de um clube, ele tem uma possibilidade muito grande de virar profissional. O cara que joga no sub-20 do Flamengo hoje, ele vai jogar profissionalmente. Não sei em qual prateleira ele vai jogar. O cara que jogou sub-20 no São Paulo, ele vai jogar profissionalmente. No São Paulo, ou até fora dali, ou o cara que jogou sub-20 no Fluminense. Sub-20 do Vasco? Também. Porque a gente viu, independente de brincadeiras aqui... Assim, o que eu vou te falar, Heitor, é o seguinte, a gente tem um campeonato brasileiro sub-20 com 20 clubes. Certo? São os 20 clubes da Série A no melhor ranking. Tem time da Série B que está dentro do campeonato sub-20 brasileiro. O Vasco é um deles. Exato. O Vasco é um deles, o Cruzeiro é um deles. Porque o ranking desses caras ao longo dos anos foi muito bom, a ponto de que são os 5 últimos anos de ranking. Então, o Cruzeiro teve um período antes dele cair. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes seguidas, foi campeão, Libertadores, enfim. O Cruzeiro conseguiu uma pontuação que ele está indo para o 2º ano na Série B e ele não sai nos próximos 3 anos. Entendeu? Não sai nos próximos 3 anos do Campeonato Brasileiro de base, porque o ranking que conta é o do profissional. Então, por exemplo, a gente tem a saída do Sport, a gente tem a saída da Chapecoense, a gente tem a saída de alguns clubes, mas tem a entrada do Red Bull. O Red Bull já figura, já é o Bragantino, já figura entre os 20. Então, assim, esses clubes, o trabalho, não só desses, né, que estão aqui entre os 20, mas os clubes que saíram, pô, cara, o trabalho dos caras é muito bom, cara. Muito bom. A ponto de falar assim, o cara que jogou no sub-20 do Sport Recife, ele pode jogar no profissional do esporte, mas ele vai rodar em outra prateleira. Qual vai ser? Ele vai pra Europa? Ele vai pra Ásia? Ele vai pro Oriente Médio? Ele vai... Não sei. China agora também, né? O mercado tá aberto. Mas ele tem condição de ser um profissional. Ele tem condição de jogar um futebol profissional.
Uma outra pergunta aqui, uma curiosidade. Como é que ele lida, e não só ele, como os técnicos lidam com o assédio de empresário, pressão de empresário para escalar o jogador? Sim. Eu trabalho com futebol de campo desde 2011. Nunca sofri nenhum tipo de pressão de nenhum lugar que eu trabalhei. Tem que escalar o fulano de tal. Nunca. De verdade. Totalmente desarmado com relação a isso aqui. Para falar, não tô com medo de falar disso. Posso sofrer no Audax eu nunca sofri nenhuma pressão. No Vasco eu nunca sofri nenhuma pressão, muito menos no Flamengo. Mas lenda ou acontece? Assim, porque você escutou, prática? Se eu escutei igual tu tá falando, entendeu? Eu nunca presenciei nenhum tipo de situação. De repente criaram um monstro, né? Que de repente nem é verdade, para culpar XPTO. Sim, já aconteceu de resenha com os meninos em geral. Fala assim, na maioria das vezes a gente tenta apontar o dedo pro problema, né? Eu não tô jogando porque o treinador é paneleiro, porque o treinador não gosta de mim, porque eu não tenho empresário, porque eu não tenho X, não tenho Y. E na maioria das vezes o problema tá contigo. O problema é você, né? Quantas vezes, aí eu uso uns exemplos muito loucos com ele, mas eu acho que cabe. Quantas vezes seu pai e sua mãe foi chamado na escola? Ou então você chegou em casa, meu professor de matemática é um cara que não gosta de mim, um cara é chato. Beleza. Aí teu pai vai lá na escola. Teu pai ouviu o professor de matemática? Teu pai tentou entender o porquê que o professor de matemática pega no teu pé? De repente você não entrega aquilo que o professor de matemática está pedindo, o cara tem que te cobrar. Você vai falar o que o cara não quer ouvir. Mas o que a gente vive hoje é o seguinte: se tu chega em casa reclamando do professor de matemática, qual o papel da família? Vai lá e troca de escola. Vai lá e faz a caveira do professor. Quando não, vai lá e agride o professor. É isso que acontece. Então no futebol, na maioria das vezes, o Marçal, tem esse tipo de situação e na maioria das vezes é criado pela cabeça do próprio atleta ou da família do atleta, que chega e fala assim: aqui tem sacanagem, aqui o treinador é paneleiro, aqui o empresário é que manda, aqui não sei o quê. Cara, eu vou te falar, eu trabalho nessa parada há mais de 20 anos. Eu nunca passei por nenhum tipo de situação em que me deixasse numa sinuca de bico. Eu falo assim: tem que botar o Heitor para jogar, tem que botar o Marçal aqui, tem que tirar o Marçal. Nunca passei. Nunca. Ou as pessoas já entendem que comigo não tem essa parada e nem chegam em você. E nem chegam perto, entendeu? Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve situação de você isso no campo, né? Tu tem lá até os 11 e tu fala: cara, eu queria muito botar o fulano, porque você tinha mais peças do que você... Vagas. Mais peças do que vaga. Mais peças do que vaga. Já aconteceu isso? Já. Tipo, cara... Já. Deve ter sido essa galera do ano passado? Foi ano passado. Ano passado. E assim, foi punk aquele negócio assim pra mim. Porque os 90 minutos são 90 minutos. São 90 minutos. Sempre, né? Não vai ter jeito. E... como é que tu lida com isso? Eu tive que dar um jeito, eu mudei a forma de jogar, né? Eu falei, cara, eu preciso ter os 5 meninos jogando juntos. Vou ter que sacrificar alguém. E infelizmente sobrou na época pro Dudu, né? O Dudu era o camisa 8, eu tive que segurar ele um pouquinho. Mas desse grupo eu tinha 16 atletas assim que eu poderia colocar qualquer um deles para jogar que dariam conta. Esses 5 que ficaram sobrando aí entenderam que tinha que ter um revezamento? Não, assim, acabou acontecendo que o Mateusão torceu o tornozelo, né? Aí o Mateusão teve que ficar fora. E acabou voltando o Dudu. Aí o time ficou muito mais equilibrado do que estava. Eu fazia muito gol, mas eu sofria bastante também. E às vezes eu sofria gol também. Tanto é que os placares eram coisa de maluco. A gente fez amistoso, que a gente gravou amistoso de 6-4. Parecia jogo de futsal, mas tá jogando futebol de campo. Pô, Palmeiras 7-3 e 5-3. Era uma coisa de louco. E o time do Palmeiras também bom pra caramba, um montão de talento. Só que a gente criava muito, né, cara? Aí o Mateusão, quando voltou, eu falei: Mateus, tu é titular do time, vai com calma. Vou segurar aqui por causa da situação do teu tornozelo, aos pouquinhos eu vou te colocando, né? Vamos fazendo aqui. Não, professor, o que o senhor fizer tá feito. Acredito, não sei o que e tal. E o França subiu pro sub-20. Quando a gente
acabou o brasileiro, o França já foi pro Sub-20 e largou a gente no Sub-17. Lembrando pra galera que ele tava no Sub-17. Aí o França subiu. Nessa que o França subiu, eu falei, opa, vou botar o Mateusão de novo. Aí eu ganho o Mateusão de volta. Mas eu não mexo no Dudu, que o Dudu era o meu motorzinho. É o cara que fazia tudo pra mim ali por dentro. O trabalho sujo era Dudu e Miller, né? Os caras que faziam um trabalho sujo pra mim. E assim, não tinha como abrir mão dos caras. Aí a gente foi, né, jogando a Copa do Brasil, quando foi acontecendo. Quando a gente viu, a gente já tava na final de novo. Falei, rapaz, dá pra gente ser campeão. Aí pegamos São Paulo no Morumbi, pô, estádio sensacional, coisa... Pô, os 2 estádios mais bonitos que eu já entrei, assim, na minha vida, um é o Allianz Parque e o outro é o Morumbi. Morumbi muito tradicional, né, muito raiz, rústico, né, e o Allianz uma... Europa, né? Coisa de maluco aquilo lá, cara. Como é que os caras conseguiram construir um estádio naquela localização? Coisa de maluco. Então no São Paulo, pô, 1-0 São Paulo, a gente não tava vendo a bola. Eu falei, caramba, como é que eu Final faço? isso. Na final da Copa do Brasil. Aí Mateusão tava no banco, tornozelo ainda, porque o França desceu, né? França volta, eu falei, Mateusão, tu vai ter que segurar um pouquinho aqui. Não, beleza, tudo bem. Aí o Mateuzinho não foi bem nesse jogo, tava mal. Ele deu até um passe, né? Um passe secundário, vamos dizer assim. Ele deu o passe pro França, o França fez a jogada individual e deu o gol pro Vitor Hugo. E o jogo 1-1 ali, aquele jogo amarrado, eu fui e botei o Mateusão virou o jogo, fez 3-1 pra gente na final contra o São Paulo lá, no Morumbi. A gente volta pro Rio pra decidir aqui no domingo, aniversário do Flamengo, 15 de novembro, com a volta da torcida no Raulino de Oliveira. E a gente faz um 3-0 no primeiro tempo, assim, que aí faz 5-0 no placar agregado. Aí, com 40 minutos do primeiro tempo, o nego já tá gritando é campeão. Tá. Deixa eu te perguntar. Tu tá ascendendo aí, tu tá no Sub-20, daqui a pouco vem profissional. Deixa eu só fazer um parêntese. Ouvi muito da tua fala, trabalhei com educação durante algum tempo, fui professor e tal, professor de matemática. Então sofri muito, o professor não gosta de mim, essas coisas. Eu ouvi muito da tua voz aí, uma voz de educador. Tem muito aí, tá? Só fazer um parêntese, porque eu identifiquei assim e resolvi levantar aqui. Você já começa, você está ascendendo, e aí você está começando como a gente estava falando, aquela transformação de criança para adulto, de adolescente para adulto, de adulto para jovem. Você já começa a ver nesse Sub-20, um pouquinho antes, Sub-17, Sub-20 com certeza. Do Sub-17 já tem aquela briguinha, já tem o ego inflado, a galera já tem, você precisa administrar isso, ou você é tranquila de boa? Não, tem sim. Tem, de vez em quando tem que dar um aperto, né? Uhum. Mas é uma coisa que é natural do meio, e a gente precisa definitivamente aprender a lidar com isso, né? Porque numa esfera tão grande, com a quantidade de pessoas que estão envolvidas ali, isso é uma coisa natural, né? Uma coisa que vai acontecer, mas vai acontecer. A gente já falou que não tem a pressão dos empresários, de pai, nem nada disso, nem do clube. Mas a pressão do moleque que quer jogar, como é que... Não, assim, de boa, isso daí é de boa. Assim, os meninos perguntam, né? Uhum. Né? Assim, eu dou essa liberdade para que eles possam efetivamente conversar comigo e perguntar o que eles precisam fazer para melhorar, para poder estar fazendo parte da equipe. Uhum. E falo para eles que literalmente todos terão oportunidade. Todos terão oportunidade em algum momento. Dificilmente um atleta num grupo com 24 atletas, jogadores de linha, que eu falo. Dificilmente um atleta não vai ter uma oportunidade ao longo de uma temporada. São 60 jogos. Né? Ano passado a gente fez 50 jogos, porque a última competição que a gente ia, a gente abriu mão de ir. 50 jogos é um por semana. Fácil. E aí tu fala assim, 50 jogos. Dezembro já não tem mais nada. Janeiro e fevereiro, início de temporada, pré-temporada. Uhum. Aí tu cai para 9 meses. Aí tu vê que tem semana que tu vai jogar 2 vezes. Sim. Entendeu? Então, assim, dificilmente um jogador num clube desse tamanho passa sem ter uma oportunidade. A não ser que realmente ele não tenha condição de entregar nada. Uhum. Mas é difícil. O cara que tá ali... Mas o cara que chegou no Sub-20, dificilmente ele não tem condição de entregar nada. Exatamente. Uhum. Mas, Maio, como é que ele estuda
jogando 50 jogos no ano? Então, aí vem a parte complicada. E eu acho que a pandemia acabou ajudando nesse processo. Antes, a gente tinha problemas, antes da pandemia. Problemas de ausência na escola. Porque tinha competição, tu viaja. Geralmente, competição com um cara que está no ensino médio ou no Final do fundamental ali. Isso, final do fundamental, eu ia falar o ginásio, né? Que é da minha época. Esses caras faziam algum tipo de situação de fazer um trabalho, entregar, ou tinha um abono ali com relação à presença devido a isso. Mas essa galerinha de menor, as competições em que tinham que viajar era só final de semana. Então, viaja sexta-feira à noite, joga no sábado, domingo tá de volta, segunda-feira volta para tua rotina. A pandemia mostrou algumas situações, que aí a gente acaba adaptando tudo, acaba aproveitando um pouco disso tudo. Do aula online, né? A pandemia ajudou, então o nego já começou a botar o jogo no meio de semana, porque o cara tá na aula online. A gente já começou a levar alguns clubes a levarem os professores junto na viagem. Maneiro. E os caras têm uma aula na própria viagem. Bom. A gente passou até por uma situação, a gente foi jogar um Mundial em Dubai 2019. Ficou no hotel a gente, o Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid e o Al Hilal, da Arábia. O Borussia Dortmund levou 2 professoras. E tinha aula com os moleques. E os moleques ficavam loucos, né? Porque eles queriam piscina, queriam ver jogo. Não, aula. Um auditório. Os moleques falaram, caderninho debaixo do braço. Falei, cara, que parada interessante. Falei, cara, não passa nem pela minha cabeça um time brasileiro fazer isso. E tem gente que já tá fazendo. De levar uma pedagoga ou levar a professora e ter uma situação e ter uma situação de, por exemplo, a gente não consegue levar porque ela tem outras atribuições. Pra você ter uma ideia, são mais de 300 atletas no futebol de base hoje, contando do sub-7 ao sub-20, são mais de 300 atletas. Sim. E alguns desses atletas são responsabilidade do clube, parceria com a escola, outros a cargo da família, porque tem gente, por exemplo, que não quer colocar no colégio, porque eu estudo num colégio bom, não quero botar meu colégio num colégio que seja aula online. Eu quero presencial, eu sou mais tradicional. Isso aí a gente deixa a critério da família também. A gente não o Mário. Eu acho que as entidades, né, as instituições. E esses caras têm um compromisso de entrar na aula, ter presença. E a gente está em viagem, às vezes os caras estão lá no celular assistindo aula. Entendi. Entendeu? Lembra do Wellerson? Foi goleiro do Fluminense. Sim. No gol de barriga ele era o goleiro do Fluminense. Exato. Então, o filho dele foi meu aluno. Pô. Quando eu era professor de matemática, ele foi meu aluno. E aí o Wellerson na época estava estudando, o Wellerson pai, estava fazendo, ou ele estava fazendo pós ou terminando a faculdade. E falou, cara, eu não abro mão do meu filho estudar no colégio top. O Wellerson, filho, ele foi jogar no Oriente Médio depois, mas estava treinando no ritmo forte, pesado. O filho que você tá falando. Eu encontrei com o Wellerson pai no Oriente Médio, na competição. Isso aí. Então assim, mas ele falou, Heitor, não abro mão, Wellerson, te aguarda aqui, não abro mão do ensino top. Era um colégio muito forte, conhecido por ser difícil, e ele, não abro mão, pô. Ele não vai faltar escola por causa de treino, não vai. E isso veio de casa, né? Agora eu não lembro. O Wellerson chegou a contar como é que era a relação dele. Eu lembro que a relação dele escola, ele pai, né? O Wellerson pai. Relação dele escola-treino. E ele queria que fosse diferente. Mas foi por aí. Foi maneiro, porque gol de barriga é marcante, né? Pro meu time. Sim. Mas é só uma história aí. Cara, não tem como você sentar aqui e a gente não puxar o assunto do acidente que teve lá no Ninho do Urubu, que teve a perda da vida de alguns atletas e tudo mais. Você já estava lá no Flamengo na época? Sim. Cara, como é que foi isso pra você? Imagino que tenha sido muito triste. Óbvio, foi triste pra todo mundo. Mas conta um pouquinho pra gente de como é que foi isso. Então, cara, foi acho que uma cicatriz que nunca vai curar, né, no Flamengo. Foram 10 atletas. Desses 10 atletas ali eu tinha uma relação muito forte com 3, né, que foram meus atletas no começo de tudo. Foi o Christian, o Samuel e o Jorge. Eram caras que
que eram da minha confiança, assim, total. Eles tinham 15 anos na época. E acho que vai ser uma marca muito forte na história do clube, né? Cara, os meninos em si adoram aquilo ali, né? Os caras estão lá e moram numa situação muito confortável para eles. A minha volta foi muito complicada e assim, como é que foi no dia? Eu estava de férias, eu voltaria a trabalhar no dia 11 de fevereiro, a coisa aconteceu, se não me engano, no dia 8, e no dia 10 de fevereiro é meu aniversário. Então eu estava em casa e assim, meu telefone tocou, a gente estava com a porta do quarto fechada, o telefone do lado de fora, porque eu estava de férias, eu não queria ouvir o telefone mesmo. Quando eu peguei meu telefone, tinha mais de 100 ligações. Que isso? Mais de 100 ligações. Eu falei, cara, o que aconteceu? Aí eu peguei as primeiras ligações, as primeiras mensagens de aplicativo, né, do WhatsApp. Aí, pô, tu tá em casa, não sei o quê, olha a televisão, tal. Eu fui e liguei pra uma pessoa, falei, cara, o que houve? Ele, irmão, olha a televisão, não vou nem te falar. Tu tá em casa? Eu falei, tô em casa, tô de férias. Quando eu olhei a televisão, eu falei, putz, velho, que parada, não sei o quê. E a partir dali, assim, fiquei num estado de choque de uma forma que eu fiquei, sei lá, de 9 horas da manhã às 7 horas da noite sentado de frente pra televisão e não conseguia levantar para o banheiro, tá ligado? Não almocei, não bebi água, não tomei café. Eu fiquei parado mesmo, parece que me desligaram. Fiquei em modo avião ali de frente pra televisão assistindo aquilo tudo. Querendo saber quem era quem é que tava, identifica corpo, identifica não sei o quê. Até que as coisas foram se desenrolando e pessoas me ligando e tal. E o clube teve um papel fundamental nisso, minha família também, meus amigos. Que ali eu pensei efetivamente em desistir, né? Eu falei, pô, cara, essa parada ficou muito forte comigo, não quero mais. Toda vez que eu passar ali eu vou lembrar, não sei o quê. E tiveram 2 pessoas que foram fantásticas comigo, que foram as 2 psicólogas do clube, a Michelle e a Duda. A Michelle, inclusive, hoje já não faz mais parte, né, do quadro de profissional do clube. E elas, tipo assim, ficou aquele negócio nossos 10, elas criaram um mecanismo totalmente ao contrário. Elas falaram nossos 300, né? E fizeram um trabalho fantástico de apoio, suporte às famílias, aos atletas que ficaram e aos profissionais que tinham muito envolvimento com esses atletas. E eu era um deles, porque eu já tinha treinado muito tempo 4, só que eu tinha uma relação muito forte com esses 3 que eu te falei. E esses outros 7 seriam meus atletas naquela temporada. E viriam para minha mão naquela temporada. Elas fizeram um trabalho fantástico na Gávea. A gente teve uma apresentação e que elas falaram assim, cara, eu sei que é doloroso, eu sei que tu vai ficar machucado durante muito tempo, mas olha aí, tem 300 moleques esperando para trabalhar com você. Tu vai desistir agora? Foi assim que ela falou comigo, a Michelle. Tem 300 moleques aí que estão sedentos para voltar a trabalhar, voltar a jogar, e tem uma galera que efetivamente conta com você. Se você desistir, vai ter gente que vai desistir também. A gente precisa de você. E o Frila também, que era o diretor de futebol nessa época, o gerente de futebol, teve um papo firme também comigo e, cara, eu decidi, cara, eu vou tentar, vou ver até onde eu vou conseguir. E graças a Deus eu consigo hoje tranquilamente estar aqui falando disso com você. Mas para mim no começo foi bem complicado, foi bem complexo isso, para passar ali, para ver a situação. A gente ficou muito tempo sem treinar no CT por causa disso, né? Por causa dessa liberação do espaço. A gente sentiu muito, né? Porque são vidas, né? São pessoas do nosso convívio. Mas acredito que o clube tenha dado o suporte devido para as devidas famílias e a coisa seguiu em frente. Sim, só para falar uma frase de apoio a você, né? É sempre ruim, perder qualquer vida é muito ruim, sob qualquer circunstância. Quando a pessoa é mais velha, né? A gente entende porque é o curso natural da vida, a gente nasce, envelhece, fica velho, morre. Mas quando é mais novo, a coisa parece que ficou faltando história, né? Parece que é um livro inacabado. Mas tenho certeza que nesse livro de poucas páginas que foi escrito na vida desses caras, principalmente desses 3 que você tinha mais convívio, mais contato, eles ficaram marcados por você com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida.
Cara, Marcelo, quanto tempo temos jogados aí? 1h04. 1h04. Mário, eu vou me encaminhando pro fim aqui. Primeiro, esse aqui é um veículo que ainda é muito novo. Eu mesmo não sou jornalista, eu sou um cara que eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, principalmente quando eu não sei do assunto, porque eu gosto de saber mais, porque o conhecimento não ocupa espaço, nunca. Nossa conversa aqui muito boa. Você trouxe, visivelmente aqui eu tinha preconceito com relação a estudo versus esporte, e você já fez matar isso, e você também trouxe a informação de que os clubes estão pensando diferente, até na questão dos pedagogos, indo junto com os moleques para as viagens. As aulas online, que são a tecnologia, vieram para melhorar tudo isso. Então, assim, muito obrigado mesmo por ter tudo isso. Sei que o Marçal tá aqui, no meu campo de visão, ele tá se coçando ali para fazer a última pergunta a você. Marçal, fica à vontade. Aproveitar que a gente tá terminando e eu quero saber do Mário qual é a sensação de dar uma porradinha no Palmeiras do Hendrick. Não podia e faltar. depois esse outra João, porrada no Vasco. Essa pro João. João, essa é pra você, amigo nosso palmeirense. Como é que foi? 7 gols assim. Cara, esse jogo foi muito louco, né, cara? Esse jogo foi muito louco. E se você pegar lá que tem esse jogo disponível na íntegra na internet, o Palmeiras criou tanta chance quanto a gente, cara. O Palmeiras, assim, é um time extremamente talentoso. Os meninos são muito mais jovens, o Hendrick e o Luiz Guilherme. E, assim, é um time muito forte, muito potente. Só que, cara, nos nossos primeiros ataques, a gente botou a bola na rede, entendeu? Então, assim, quando acaba o primeiro tempo 4x0, eu falei, meu irmão, o que eu vou falar pra esses caras lá dentro? O que eu vou fazer? 4x0. Continuem fazendo isso aí. Falei, por favor, não parem. E voltando pro jogo. Uhum. Cara, os caras chegou a estar 7x1 pra gente. Coisa de maluco, assim. Tudo que a gente fazia dava certo. Sabe o dia perfeito? Uhum. O França fez 4 gols. O Vitor Hugo fez um golaço. O Peterson fez gol. Todo mundo fez gol. E a defesa também não deixa de entrar, né? E assim, a gente toma um gol de pênalti no finalzinho, que é o terceiro gol. E o outro gol, assim, foi uma bobeira nossa, que a gente estava com a jogada controlada, a gente perde a bola, os caras conseguem fazer o gol. Então era pra ser um 7x1 tranquilo. Tranquilo. E não contente, outra porradinha na volta. E sedento, né? Que o Palmeiras ia... E eles tinham condição de reverter. Eles poderiam fazer 4 gols na gente de diferença também. Aí, assim, foi até engraçado, falando pros caras, pô, cuidado, início do jogo, final do primeiro tempo, vamos tentar aqui, não sei o quê. No agregado 12... Eu falando pros caras, pô, cuidado, início do jogo, final do primeiro tempo, vamos tentar aqui, não sei o quê. No agregado 6. 12-6, João. Essa vai pra você, meu irmão. Eu tô aqui sentado com um cara que deu 12 pauladas no porco. Pros palmeirenses que me desculpem aí. Também não sou flamenguista. Fla-Flu. Perder é normal, porque pra gente, a gente canta ganhar Fla-Flu, é normal. E aí, Fla-Flu? Cara, clássico. Cantar até papagaio canta, cara. Um jogo muito difícil sempre, né, cara? Flamengo-Vasco, Flamengo-Botafogo, clássico aqui no Rio, regional. Uhum. É sempre muito difícil, né? Tem algumas vitórias contra o Fluminense, tem algumas derrotas também, mas é sempre muito difícil um jogo desse tamanho, né? Desse impacto. E, assim, uma história engraçada que eu falo com os caras, o meu preparador físico vai falar com os caras, assim, contra o Palmeiras. Rapaziada, vamos ter atenção. Aí o moleque fala assim, qual é, Juninho? A gente não vai perder pros caras não, a gente vai ganhar um jogo aqui também. Aí ele falou assim, o moleque tão confiante. Eu falei, beleza, vambora. Com 10 minutos tava 2x0 a gente lá no Allianz. E a coisa transcorreu de uma maneira que a gente acaba com 5x3. E, assim, nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar uma situação dessa, que é um time que briga com a gente pelo futebol de base, né? De investimento, de conquista, de revelação de atletas. E um placar desse não é todo dia que você vê. Lógico, pô. E aqui, e nível regional, né? Que é carioca, é sempre muito complicado o clássico. E quando você vai se aproximando das categorias superiores, vai no sub-15, no sub-17, no sub-20,
a coisa já toma uma proporção de clássico igual ao profissional. Óbvio que você não tem a divulgação, a filmagem, essas coisas, mas são jogos muito equilibrados. E assim, a gente caminha muito bem o futebol de base no Rio de Janeiro. Com o trabalho dessas 4 agremiações, eu posso colocar mais algumas, Nova Iguaçu, Volta Redonda, com trabalhos muito bacanas. Resende, que agora tem uma parceria com o Lyon, que assim são trabalhos que dão uma sensação pra gente que a gente caminha bem para a formação de novos atletas e continuar tendo equipes boas, seleções boas e resultados tanto nacional quanto internacional. Maneiro, não. Top demais, cara. Pra você fazer justiça aí, os 4 grandes, né? E aí, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Resende, Boa Vista. Sempre entrega. Madureira, não? O Madureira, eu acho que o Madureira passa por um processo de transformação, porque os clubes grandes estão começando a pegar jogador mais jovem, né? Uhum. Então, por exemplo, o Flamengo consegue fazer uma parceria com o Volta Redonda, com o próprio Resende, com o Madureira. E eu acho que o Madureira sofreu um pouquinho com isso, cedendo o jogador demais para os outros clubes. São Cristóvão? Não tá mais. Não chega assim mais na primeira divisão há muito tempo, né? Já não consegue colocar time competitivo na base. América? Também não. Bangu é que esses 2 últimos anos conseguiu entregar trabalhos bacanas a ponto de tirar ponto de time grande, conseguir vencer. Cara, deixa eu fazer. Eu ia me encaminhar pro final, não esquece o final. Vamos lá. A gente tá vê a Europa aí, vê o cara ficando 10, 15 anos fazendo o trabalho no time. Eu acredito em longo prazo. Eu acredito que é o que dá certo. Se o cara ficar... E a gente no Brasil, infelizmente, aí seja pressão de mídia... Você vai me responder. A gente vê os caras de vezes ficando 6 meses. Não dá nem pra começar a fazer um trabalho. Tá falando dos treinadores. Treinadores. Tô falando de treinador. Qual a filosofia aí que tu... que você entende que dá certo, tá? E aí, de repente tu fala assim, não, então, 3 meses, de 3 a 6 meses dá pro cara mostrar um trabalho, ou não. Então eu realmente acredito nesse trabalho de longo prazo. Marçal vai me dar um esporrinho. Marçal. Tá aqui, e quando você vai no banheiro, ele pergunta. Tá bom. Como é que ele, treinador, lida com a necessidade de ter resultado e ter que desenvolver o atleta? Ou seja, o cara chega pra você... ainda não no ápice, mas você precisa de resultado, e como é que você desenvolve esse cara, enfim. Marçal, eu costumo brincar com a galera da minha comissão, que assim, eu formo o atleta de segunda a sexta e no sábado eu vou competir, no sábado no jogo, né? Então assim, eu acredito de verdade que dá para fazer as 2 coisas, e não significa que se você não tem resultado que tu forma melhor, ou você vai formar melhor porque você deu o resultado. Acho que as 2 coisas têm que caminhar junto. Tu vai ter uma boa formação se tu formar vencedores, e formar vencedores você tem que passar por algumas coisas, extrapolar em alguns momentos, e isso não te impede de ter uma situação ou outra, né? Então a gente forma bons atletas no futebol brasileiro, não estou falando especificamente do Flamengo, mas sem abrir mão de ter o resultado, porque assim, é o resultado que vai balizar muitas coisas, ainda mais numa categoria de performance que é o Sub-17 e o Sub-20. Você precisa efetivamente ter resultados para que você, mais numa categoria de performance que é o Sub-17 e o Sub-20. Você precisa efetivamente ter resultados para que você consiga não permanecer no cargo, porque se você tiver resultados bons, você vai acabar saindo, sendo promovido para uma outra situação. Mas que você efetivamente consiga consolidar aquilo que você tem como ideia. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que você consegue formar vencendo, entendeu? E não significa que o cara que perde, ele não forma. Não tem nada atrelado a isso. Eu acho que aí parte também de saber aquilo que o clube quer, né? A gente tem N clubes no Brasil, e a gente definitivamente acha que só o resultado que vai sustentar, que vai permear o trabalho. Vamos pegar um exemplo clássico do ano passado do futebol brasileiro? Um clássico. O Red Bull tinha condição de ser campeão?
Provavelmente não. Provavelmente não. O Fortaleza teria a condição de ser campeão? Provavelmente. Foram bons trabalhos desenvolvidos no futebol profissional dessas duas Provavelmente. equipes? Acredito que sim. Eu acho que eles superaram as expectativas. Uhum. A minha expectativa era, vou subir da segunda divisão, eu sou campeão da segunda divisão, eu vou subir da segunda divisão, eu quero ficar naquele bloco de 10º para cima Sim. e brigar por uma competição sul-americana. Eu consegui mais do que aquilo que estava planejado. Eu fui direto para Libertadores. O Fortaleza é um clube que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, conseguiu fazer um trabalho regular e foi direto para a Libertadores. Isso muda tudo, isso muda quais são os jogadores que tu vai conseguir contratar, tu muda teu orçamento, muda um montão de coisa, muda o que tu vai conseguir de investidor, muda tudo, tudo. Aí onde eu falo, você acredita num trabalho longevo? Acredito de verdade. Mas eu acredito muito mais o que é que o clube quer. O clube sabe o que quer? Beleza. Eu quero montar um trabalho aqui, eu quero trazer um treinador jovem, eu quero dar a condição para esse cara trabalhar de 3 a 6 anos no meu clube, eu vou fazer um contrato com ele de 3 anos, podendo renovar por mais 3, que é o tempo que eu posso ter de mandato no clube, que eu sou o presidente. Uhum. Esse é o pensamento do Mário, indo para o Mário Jorge Futebol Clube. Eu vou estabelecer quais são os critérios que eu quero ver na minha equipe. O modelo daquilo que eu quero para jogar. E aí, imaginando aqui, quais são os teus critérios? O do Então, Mário Jorge Futebol Clube. Beleza. É um time extremamente competidor, um time com a bola que consiga jogar um futebol envolvente buscando a baliza do adversário, um time que marque pressão para não deixar o adversário ter a condição de ganhar confiança para jogar e que seja um time muito equilibrado na hora de se organizar para defender e muito equilibrado para se organizar para atacar. Te pedir coisas simples aqui, tá legal? Esse modelo de jogo, ele é muito mais destrinchado do que eu falei aqui agora. Lógico. Tem muito mais coisas. Por exemplo, o Mário é oriundo do futsal. Eu sou muito adepto à jogada ensaiada. Muito adepto. De escanteio, de falta, de um montão de coisa. Eu gosto muito disso. Porque o futsal, na essência, é isso. É um jogo de balé, né? O futsal. É muito movimento. Quase a dança, né? Muito combinado, né? Então, eu sou adepto disso. E em cima disso, eu estabeleci a forma como eu quero que minha equipe jogue. Certo? Eu tenho que achar um treinador que consiga me entregar isso aqui. Eu vou, sei lá, estabelecer 4, 5 nomes. Vou entrevistá-los. É uma empresa. Quem conseguir me entregar melhor aqui, ou que de repente eu consiga analisar trabalhos anteriores do cara, eu consiga trazer o cara para dentro do critério que eu quero. Agora, você não sabe o que você quer. Como é que tu vai contratar? Aí você vê alguns casos de rupturas assim, extremamente grotescas, porque você vê que os clubes não sabem o que querem. Não sabem. Para mim é muito claro. O desenho do Red Bull, para mim, é um clube empresa, não tem nada a ver com o clube social que a gente tá acostumado. Eles querem pegar jovens atletas que ainda não despontaram no cenário nacional ou internacional, desenvolver esses caras e dar asas para eles. Vai ver. Tem tudo a ver com o slogan da empresa. Eu vou desenvolver jovens desportivos, esportistas, enfim. Agora, quando tu não sabe o que tu quer, como é que tu vai fazer o caminho para tu chegar? Aí tu vê umas rupturas totalmente estranhas. Tu troca um cara que joga ofensivo para um cara que só joga defensivo, ou tu troca um cara que é defensivo para um cara que é ofensivo. Aí já não serve mais treinador brasileiro. Eu vou no estrangeiro, eu pego o estrangeiro que nunca entregou resultado em lugar nenhum, aí vem para cá porque ele é estrangeiro, ele tem mais tempo de casa, ele tem mais possibilidade. Agora é fato, tu é o dono da minha empresa, tu contratou um cara, o cara em 3 meses não entregou aquilo que você quer, não passou o período de experiência, tu não tem direito de mandar ele embora? Lógico que tem. Agora, eu preciso escolher melhor. Eu preciso ter um critério de escolha melhor, para não ter que mandar você embora com 3 meses. Para deixar realmente você desenvolver o trabalho, entendeu? Fala aí, Márcio. Uma outra pergunta aqui, e vou tentar ser bem generalista para você pelo menos entender o que eu tô querendo falar.
Você falou que você é muito adepto do futsal e tem muito a tua linha no que o futsal permite. Aqui eu vou dar um exemplo bem simples, pelo menos da minha visão. Você enxerga muito o time com um pivô, com um cara que faça a parede para receber a bola. E como é que você lida com o elenco quando você não tem esse cara? Como é que você se porta no teu estilo de jogo com um time que não te permite, por exemplo, ter um pivô para fazer a parede? Então, vamos lá. Se eu não Chegou tenho... aquela parte técnica que eu não manjo caralhas. Vai. A gente parte do princípio seguinte. No futebol de base, você tem... você vai ter a certeza que todo ano você vai trocar de elenco. Você troca todo o elenco. Dificilmente um jogador passa 2 anos na mesma categoria. Sim. Por exemplo, eu tenho o Mateuzinho hoje. O Mateuzinho ainda é sub-17. Só que ele está comigo no 20, desde o começo do ano, que ele estava com o Fábio Matias. Ano passado o Mateuzinho era sub-16 no 20, desde o começo do ano, que ele estava com o Fábio Matias. Ano passado o Mateuzinho era sub-16 e ele passou comigo toda a temporada no sub-17. Então, o elenco saiu todo. Esse time todo que foi campeão ano passado comigo, o time saiu todo, inclusive o Matheus. Então, recepcionei uma equipe totalmente nova. Então, eu preciso atribuir isso aqui que eu te dei como característica do meu jogo, meu modelo de jogo, aos jogadores que eu tenho. Será que com o time que eu tenho eu consigo marcar pressão a ponto de incomodar o adversário? Será que o meu time tem um cognitivo alto para fazer jogadas ensaiadas igual eu tô falando para fazer? Então, assim, é uma coisa que tu tem que estudar. Característica dos caras que você tem e a partir dali tu monta o teu modelo. Agora, o cara que trabalha no futebol profissional e que ele tem um clube com um poder aquisitivo absurdo, ele faz ao contrário. Ele estabelece a forma que ele não quer jogar e agora eu vou comprar as peças que eu quero. Na base eu não tenho esse poder. Na base você tem que se ajustar com as peças que você tem. Exato. Assim, eu tenho um poder de barganha, de escolha com relação aos atletas, porque eu recebo toda semana 5, 6 jogadores para serem observados. E quando eu tenho um departamento de captação que é muito grande, eu falo para eles assim, ó, eu quero um atacante que saiba fazer o pivô. Eles vão me dar 3, 4 opções. Os olheiros vão olhar, ó, o treinador do sub-20, que é um atacante que consiga jogar de pivô, consiga fazer o jogo de costas. Beleza? Eles vão me dar 3, 4 opções. Quando não, eles me dão os vídeos. Olhei o fulano de tal, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Eu gostei do Luizinho. Vai atrás, vê o que os caras querem. Aí, os caras aceitam fazer a parceria. Aceita fazer a parceria, traz o Luizinho, eu vou avaliar. Não gostei. No dia a dia que eu não gostei. Devolve. Aí o cara volta pro clube dele. Gostei. Aí entra em contato clube para clube, ajusta a parceria e segue. Entendeu? Entendi. Então na base funciona dessa forma. Eu determino o jogador, a característica que de repente está me fazendo falta, passo para os scouts ou para os observadores. Esses caras vão atrás no mercado de arrumar o jogador que eu quero. Entendeu? Então assim, eu quero ter um atacante com mais mobilidade, quero um atacante de referência. Os dois são camisa 9. Só que um sai mais. Então você, treinador, é que joga essa demanda. Fala assim, eu quero um cara com essa característica aqui. Perfeito, é isso. Eu quero o zagueiro canhoto. Eu não abro mão do meu time não ter um zagueiro canhoto. Não abro mão. Todos os meus times, desde 1900, lá vai bolinha. 96. Tem um zagueiro canhoto. Eu preciso ter um zagueiro canhoto pela minha forma de jogar. Eu gosto de ter um zagueiro canhoto. Não tem. Eu vou tentar transformar alguém dentro do meu time. Por exemplo, meu zagueiro canhoto do ano passado, quando eu assumo o sub-15, que era ele o treinador, ou era eu o treinador e ele era um atleta vindo do sub-14 para o sub-15, o Darlan jogava de volante. Eu assumi a categoria e falei, fera, vem cá, quero falar contigo. É isso, eu vejo você daqui a pouquinho com quase 1,90 m, tu não vai jogar de volante. Vamos começar essa transição logo? Conversa com teu pai, conversa com a tua mãe, conversa com o teu empresário e fala dessa ideia. Quando você chegar aqui na segunda-feira, tu conversa comigo. Aí eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, eles toparam. Você vai me ensinar? Eu falei, vou. Te ensino a jogar de zagueiro. Darlan hoje tem um contrato profissional com o Flamengo. O Noga foi a mesma coisa. O Noga era volante. Só que o Noga no sub-13 para o sub-14, ele teve uma avulsão. O músculo desprende do osso. Aí teve que tratar, ele ficou fora muito tempo, quase, 6 meses sem jogar. E eu não tinha zagueiro. Só tinha o Hugo Napoleão, que hoje está nos Estados Unidos.
Quando ele chega, o Noga era o volante mais alto que eu tinha. Né? Dos 5 que eu tinha, o Noga era o 5º, né? Tava voltando do DM, eu tinha 4 na frente dele. E eu não tinha zagueiro. Falei, cara, vamos construir uma parada? Eu não tenho zagueiro, tu tem qualidade, tu joga de volante, tu vai ser alto, tu vai ter mais estatura que todos eles que estão ali. E, cara, eu acho que tu pode virar zagueiro. Conversa com teu pai. Não pedi pra ele conversar com a mãe, não. Conversa com teu pai. Na época. Ele, não precisa conversar com meu pai, não. Eu topo. Porque assim, ó. O cenário é, eu tenho 5 volantes. Não vão subir os 5. Não vão passar de categoria os 5. Alguém vai espirrar. Tu tá voltando do DM. Tu não conseguiu jogar. Ninguém te avaliou. O que vai acontecer contigo? Vai embora. Vamos tentar salvar aqui? Beleza. Noga veio jogar de volante. A gente veio jogar de zagueiro. A gente foi campeão de tudo. Ele é canhoto também? Não, destro. Noga da seleção brasileira. E os outros volantes? Sim. Daniel Cabral, seleção brasileira. Lázaro, seleção brasileira. Renier, seleção brasileira. Caio Roque, seleção brasileira. 50% do meu time era da seleção brasileira. Da geração 2002. Que foram campeões mundiais. Sub-17 com o Guilherme Daladeia em 2019. Então, assim, é a expertise de repente conseguir identificar onde eu posso colocar a peça, convencer o cara, porque assim, eu queria ser o camisa 10 no meu time quando eu jogava. Mas eu não poderia entregar o que o camisa 10 fazia. Eu fui jogando com a 5, com a 3, com a 2, com a 15, fui saindo da relação, me tiraram da equipe, eu virei treinador. Entendeu? Então, assim, tentar identificar o talento, saber o que ele pode me entregar, que de repente aquela ali é a realidade dele, mas ele de repente está sonhando uma coisa que ele vai se estrepar mais à frente. O Paulinho foi isso no Vasco, o Caio Lopes, que hoje está no Leganês, foi isso. O Bruno Guimarães era lateral, foi jogar de volante. Todos esses caras eu consegui de alguma forma, não estou querendo me gabar disso, mas tentar convencê-lo a experimentar uma outra coisa, e os caras foram surfar a onda do futebol aí, tá todo mundo... Então, de repente, você continuar dando oportunidade para esse cara, como você trouxe esse volante para ser zagueiro e tal, continuar dando oportunidade para esse cara também faz parte do teu trabalho, porque se ele continuasse volante ali e você não identificasse que ele seria um melhor zagueiro, ele nem estaria mais no futebol. De repente ele não teria chegado aonde ele chegou. Ele jogou profissional do Flamengo, campeão do mundo sub-17, entendeu? Já tem uma história, está emprestado agora para o Atlético Goianiense, mas ele tem uma baita de uma história dentro do clube. O que eu tô falando é que você na base é muito mais do que treinador de futebol. Sim. Você também é o cara que... Não, esse cara aqui tem que chegar no profissional. Você é como o Marcel bem falou, o garimpeiro, mas mais do que garimpeiro, você não tá só encontrando ouro, você tá dando também a oportunidade do cara realizar o sonho dele de ser jogador profissional. Sim. Fala, Marcel. Aproveitar o histórico dele na bola para pegar as previsões da Copa de 2022. O que ele acha que... Uma seleção muito equilibrada na Copa do Mundo. Acho que um processo muito bem conduzido pelo Tite. Muito bem conduzido. Por mais que as pessoas batam, né, na situação de como ele conduziu. Mas eu acho que ele conseguiu entregar uma equipe competitiva, uma equipe com um padrão de jogo estabelecido por ele pela comissão. Uma forma de jogar muito clara, que se tu tirar o uniforme ali, tu vai ver que é o time do Tite. Tá o uniforme, camisa branca, neutra, tu vai ver o time jogando, tu vai ver que é o time do Tite jogando. A forma como ele conduziu. E o principal para mim, que eu acho que foi o ponto-chave, ele conseguiu renovar a seleção. Ele conseguiu ter, pelo menos na segunda posição, né? Ele tem um time titular que pode ter uma média de idade um pouco maior, mas ele tem Bruno Guimarães, Paquetá, Gerson, Guilherme Arana, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rafinha, Marquinhos, são todos atletas com mais um ciclo de Copa do Mundo. A próxima geração tá aí, né? Quem Tá vai junto. jogar 26, tá aí. Tá junto. Vai pra Copa do Mundo junto. É muito parecido com 98, né? Exato. 94, 98, né? 98, 2002. Geralmente, assim, sei lá, 40% da equipe tem que ter participado da Copa anterior. Eu acho que ele conduziu muito bem isso. Ele já dá sinais de que depois da Copa do Mundo ele vai entregar o cargo. Eu não sei. Pode ser que ele se sensibilize, se ele for campeão de novo, fica mais um ciclo.
Mas, cara, eu não penso em outro nome pra estar na seleção. Se ele for campeão de novo, fica mais um ciclo. Mas, cara, eu não penso em outro nome pra estar na seleção brasileira hoje que não seja ele. Eu acho que ele é um dos grandes, se não o grande treinador que a gente tem nos últimos anos. Só pra gente não fazer injustiça aqui, na tua opinião, melhor técnico que já se aposentou, melhor técnico que já se aposentou aí, o melhor técnico da história, Mário Jorge Lobo Zagallo. Zagallo, velho Lobo. E de repente desfazer de um colega que esteja ainda trabalhando, quem é o melhor da atualidade hoje? Cara, pra mim assim, eu tenho 2 nomes que são muito, muito presentes na minha vida. Foram caras que eu convivi, que eu sentei pra almoçar, que eu fui nas casas, enfim. O primeiro é o Zé Ricardo, que é o treinador do Vasco, que pra mim é uma baita de uma referência como professor, como ser humano e como profissional. E o outro é o Maurício Barbieri, que é o treinador do Bragantino. São 2 referências pra mim, são caras que são meus parceiros, sabem disso, que eu já passei isso pra eles. Sou mais velho que o Maurício, né? Sou mais velho que o Maurício pelo menos uns 4 anos, de 4 a 5 anos. O Zé não, o Zé é um pouco mais velho que eu. Mas são os caras assim da atualidade que pensam um futebol parecido com aquilo que eu penso e que entregam trabalhos parecido com aquilo que eu gostaria de entregar. Eu acho que aí o meu sangue ferve um pouquinho mais porque eu ainda tô na base, né? Eu ainda sou um cara mais agressivo, sou um cara mais competidor. E de repente quando eu bater numa situação dessa, se eu conseguir chegar, eu acho que tá no futuro bem próximo chegar no profissional. Você tá trilhando o caminho. De repente eu vou ter que segurar um pouquinho essa minha onda do cara ser muito competidor. Mas a gente vive tudo isso, né? O futebol, a gente vive alguns momentos em que o cara não poderia ser muito, muito agitado na beira do campo porque ele perderia o controle da equipe. Aí o cara não pode ficar muito controlado na beira do campo porque ele não vibra com a equipe. Então efetivamente a gente tem que tentar achar um meio termo disso tudo, porque o cara que vibra demais com a equipe, ele não consegue ter a visão do macro. E o cara que fica muito paradão não faz a equipe ferver. Não tem sangue, né? Exato. Então assim, tu vê um Sampaoli que anda de um lado pro outro na beira do campo, ok, ele pode. Mas se de repente um treinador brasileiro fizer isso, o cara é inquieto, tá nervoso, tá agitado. Fala aí, Márcio. Se agora o Mário vai botar o pranchetinha e o casaco de treinador da seleção, se quem levaria que não tá sendo convocado, se tem alguém que ele enxergaria que poderia estar lá na Copa? Caramba, pergunta difícil, cara. De goleiro, pô. Não vale goleiro. Cara, eu concordo. Eu até brinco que alguns jogadores eu acho que poderiam perder a vaga de titular nesse processo de amistosos, desses jogos pré-Copa do Mundo, né? Mas... Nem o 9 pra jogar de costas? Cara, eu não sei quem que ele botou de 9. Ele botou Gabriel Jesus, Richarlison, o Matheus Cunha. Então, o Matheus Cunha pode fazer isso. Matheus Cunha são 3 jogadores de características totalmente diferentes. O Richarlison ainda pode te dar o lado. Matheus Cunha. Então, o Matheus Cunha pode fazer isso. Matheus Cunha são 3 jogadores de características totalmente diferentes. O Richarlison ainda pode te dar o lado, né? Ele pode jogar na beirada, tanto no pé bom como no pé invertido. Mas, por exemplo, o cara que foi muito bem no jogo contra a Bolívia, o Martinelli, poderia brigar por uma vaga. Mas a concorrência também é muito grande com ele, né? Tem muita gente para jogar naquela posição. Por exemplo, o Rodrigo hoje faz um momento mágico no Real Madrid e pode estar fora da Copa do Mundo também. É muito jogador bom, cara. Não queria estar na pele dele, não. Quer dizer, ou queria. Com um jogador cara, bom é fácil, né? Minha última pergunta, porque agora vou ficar preso, meu carro vai ficar preso no estacionamento. Infelizmente a gente tem limite de hora por causa do estacionamento. Não sei se você chegou a ver o documentário do Neymar que saiu agora na Netflix. Eu vi. Cara, beira o... assim, é um negócio do nível muito bizarro que o que se faz ali pra transformar o moleque na marca, entendeu? Heitor, você não faria isso com a sua filha? Cara, não sei. Eu acho que provavelmente não.
Eu entendo e respeito quem fez, que é o Neymar pai, né? Que fez. Mas qual é a tua opinião a respeito daquilo ali? De, tipo, transformar o moleque na marca. E aí, óbvio que deu resultado, isso é inegável. Mas qual é a tua opinião a respeito? Você que tá na base. Eu acho que a gente precisa respeitar algumas etapas, né? Eu acho que no Brasil, principalmente para o futebol, as coisas são muito precoces, né? Eu acho que a gente começa a exigir um profissionalismo dos atletas com, sei lá, com 14 anos, com 16 anos. Os caras já têm condição de ter um primeiro contrato profissional e eu acho que o nível de exigência passa a ser muito alto. E quando você identifica que um talento pode efetivamente mudar o curso de uma vida, as pessoas tentam de alguma forma fazer com que isso efetivamente funcione. Eu acho que o Neymar é um caso desse, mas a gente tem casos totalmente diferentes, de pessoas que entraram num grau de depressão grande, violento devido a isso, né? Devido a lesões, devido a não conseguir o sucesso efetivamente que gostaria de ter. Mas, pô, Mário, tu faria isso com teu filho? Cara, eu acho que a primeira coisa que eu ia tentar fazer é não deixar meu filho jogar futebol. Sério, cara? Sério, cara, sério. Eu acho que eu ia tentar fazer o máximo possível para que ele não jogasse futebol. Porque o futebol, conforme eu te falei no começo, é uma máquina de moer gente. Né? E eu não sei se eu, pai, eu ia ter o discernimento para segurar algumas coisas que o futebol faz com as pessoas. Agora eu tô puxando... sendo com meu filho, entendeu? Não. Tô puxando a lembrança aqui. Eu não lembro de um treinador pai. Você lembra de algum? Você com certeza. Treinador pai só em outra modalidade, né? Bernardinho. No futebol No futebol não me lembro. Só o Zidane. Bernardinho. Zidane. O Zidane treina o filho? Foi treinador do filho. Foi treinador do filho. Foi. Entendi. O Bernardinho com o filho, né? Com o Bruninho. Mas assim, eu não me lembro do futebol. Imagina ter que moer o filho, né? Imagina. Chegar pro teu filho e tu não tem condição de estar aqui. Ou então o teu filho ser bom pra caramba, o teu filho continuar e tu ser demitido. Olha que parada. Óbvio que a gente tá querendo passar a visão do pai para com o filho, né? Mas imagina um cenário desse, jogar pro teu filho, ó. Violento. Tu tá sendo liberado. Primeira coisa que tu vai fazer, cara, onde eu estiver trabalhando, tu não vai estar. Primeira coisa. Quer jogar futebol? Tu vai jogar futebol. Nunca onde eu tô. Nunca onde eu tô. Tu vai buscar o teu caminho sozinho. E tem mais, não fala que eu sou teu pai. Se eu for um cara do futebol, não fala que eu sou teu pai. Essa última, eu vou ficar com o carro preso aqui, tu vai me levar pra casa. Mário, só aproveitar, é a última, tem que ser a última, Tem né? que ser a última. 2022 tá aí. O que você enxerga pro nosso Flamengo nesse ano? Cara, eu vejo o Flamengo passando por um período que é turbulento, né? O futebol, ele é ingrato, porque... Não sorri pra todos, você já falou aqui que o futebol não sorri pra todos, a oportunidade de repente não vai ser pra todo mundo, mas no futebol, ainda no Brasil, depois de 38 rodadas, só um time vai ser campeão. Os outros 19 não prestam, né? Principalmente o segundo, né? Então, principalmente o segundo colocado, porque você ainda almeja a situação de ser campeão. Você tá lá jogando a Premier League, hoje você tem City e Liverpool brigando cabeça a cabeça. Né? Os dois praticamente disputam o título da Premier. O Liverpool tá na final da Champions com o Real. E se o Liverpool não for campeão da Premier League, for o City? Será que o trabalho do Liverpool não foi legal? Eu tô te falando a cultura do local, entendeu? Então, o Flamengo, ano passado, o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, certo? O Flamengo foi vice-campeão da Libertadores. O Flamengo foi vice-campeão da Supercopa. Era pro Flamengo estar em crise? Transfiro a pergunta para vocês. Era? Concorda comigo ou não? Concordo. Como um flamenguista. Mas ele acabou de tirar a camisa ali. Eu trabalho. Acabou de tirar. E assim. Porque na hora de passar mal com o Flamengo, ele passa, tá? E assim, realmente o que eu penso, entendeu? Eu acho que a cobrança ela tem que existir. A gente quer ver um jogo legal. A gente quer ver um espetáculo cada vez melhor, principalmente no nosso time de coração. A gente quer entregar uma coisa bacana. A gente quer que o clube entregue uma coisa que seja muito atrativa para eu assistir.
Só que assim, a gente ainda tem 19 equipes que podem entregar coisa maior e melhor do que o meu. O que é fato. O Palmeiras tem um jogo mais bonito que o meu? Não sei, eu acho que não. Mas o Palmeiras passou uma temporada vencendo. O Atlético Mineiro jogou um futebol melhor do que o meu. O Atlético levou 2 títulos para casa. Então, assim, passa muito por aquilo que a gente planta também, entendeu? Então, o Flamengo é um time em transformação. É um time que está abrindo porta para os meninos da base voltarem a jogar em cima. Né? A gente tem lá alguns jogadores, Vitor Hugo, teve o França que agora fraturou a perna, mas já tá voltando. Tem o Lázaro. Vitor Hugo fez gol ontem. O Fluminense sempre foi conhecido por botar os moleques da base. Sim. Até criaram uma marca aí, moleques de Xerém. Ele muito conhecido por isso. Que bom que o Flamengo tá começando a reconhecer. Começando não, mas já tá reconhecendo isso. Assim, o Flamengo sempre fez uso da base, né? O slogan do Flamengo não é o craque o Flamengo faz em casa. Então o Flamengo, os últimos anos que o Flamengo teve sucesso, sempre teve uma base de jogadores que foram formados ali, né? A geração do Zico, a grande essência foi formada no Flamengo. Mas acreditar no processo, né? Acreditar que definitivamente o ano de 2019 foi mágico, igual o Mário tem que acreditar. O ano de 2021 do Mário foi muito legal, foi mágico. Pode acontecer de novo, mas vai ser muito difícil disso acontecer. Vai ser muito difícil. Como eu acho muito difícil algum outro treinador conseguir fazer o que foi feito, de unificar os 3 títulos nacionais, né? Vai ser muito difícil, mas parabéns se o cara conseguir. Não é porque ele conseguiu que eu vou deixar de ter o meu. Né? O Flamengo teve um ano de 2019 mágico, é inegável isso, não tem como tapar isso com a peneira. Mas a gente precisa seguir em frente. E seguir em frente passa por um processo de transformação, de mudança. O treinador foi embora. A gente perdeu 4, 5 jogadores que eram importantíssimos no processo. A gente perdeu Rafinha, Gerson, Pablo Mari. A gente perdeu alguns jogadores que eram importantes para isso. Alguns jogadores já não conseguem entregar alguma situação de performance. Igual né? aquela. Porque estão machucando. Entendeu? É a transformação da troca de comissão técnica. Enfim, eu acho que 2022 pode ser um ano bacana, mas se a gente continuar comparando com 2019, nada daqui pra frente vai prestar. É isso. Vai ser sempre aquele... Irmão, muito obrigado. Tu é o cara. Eu espero que quando você chegue lá na seleção brasileira principal, você volte aqui. E antes disso acontecer, você volte aqui muitas vezes. Só me convidar. Que o meu desconhecimento de futebol não tenha prejudicado a nossa performance aqui, porque tu é um cara fora de série. Como eu te falei, eu vejo em você um educador, não só um treinador de esporte. Não é que o treinador de esporte seja menos, não. É porque você é o educador e o treinador de esporte da mesma pessoa. Então é isso que eu vejo. Te desejo muito sucesso. Muito obrigado. Eu sempre termino com 2 perguntas aqui. A primeira é: você não precisa falar quem, mas você indicaria alguém para vir aqui conversar comigo? Sim ou não? Sim. Ótimo, que bom. Obrigado. E um feedback, cara, de que você viu aqui. A gente começou isso aqui. O teu episódio é um dos primeiros. E eu não vou falar no meu para ser injusto e esquecer alguém, mas é um dos primeiros. Queria que você desse um feedback do que você viu aqui. Se você gostou, foi legal. Eu não tenho essa experiência de entrevistador que eu tô começando agora. E aí me dá um feedback como se eu fosse teu treinado lá, um dos teus alunos. Atletas, né? Um dos teus atletas. Foi muito legal, a experiência bacana. Eu nunca passei por essa experiência também de um podcast ou de uma filmagem assim. Já passei por algumas situações de entrevista de beira de campo, que é uma coisa muito sucinta ali, tu perde 3, 5, 10 minutos no máximo. Né? Fiz um perfil, né, lá do clube, que tá no YouTube também, que aí demorou um pouco mais, tem uns 10 minutos. Fiz o de carona com o Smigo, que foi o último que saiu semana passada. Cara, tua estrutura é magnífica para isso. Tu escolheu muito bem as coisas. Tô ficando metido. Tu cuida muito bem disso daqui e eu acho que é daí para cima. Eu acho que tá de parabéns. Pode me convidar outras vezes, não tem problema nenhum. E a gente pode debater até de outros assuntos. É isso, tá? Lembre-se sempre dos nossos patrocinadores, Fortuna Negócios Imobiliários, que sem ela nada disso aqui estaria acontecendo, tá?
E fico mais uma vez por aqui. Até mais e valeu.